Tem histórias que começam com uma desconfiança boba, mas essa aqui começou com uma confiança quebrada, tão profunda que transformou a vida de um homem inteiro. E olha, quando o segredo revelado apareceu, ninguém, nem mesmo ele, esperava uma redenção inesperada capaz de mexer tanto com a alma. Porque às vezes é num simples detalhe que o destino entrelaçado de duas pessoas se mostra. É quando a gente percebe que a vida não está punindo, está oferecendo uma mudança de vida. E é nessa hora que nasce a conexão verdadeira. Aquela que abre espaço para uma cura interior que a gente nem sabia que estava precisando. Se prepara. Essa história vai te mostrar que existe uma promessa de família que atravessa gerações, mesmo quando a gente tenta fugir dela. A verdade é que Vicente Almeida não nasceu desconfiado. Ele foi ficando assim aos poucos, como quem vai apagando as luzes de um corredor até se ver preso na própria sombra. Depois de tantas decepções, sua confiança quebrada virou uma armadura pesada demais para carregar. Cada pessoa que o traía deixava nele um pedaço de medo, e esse medo virou rotina, virou hábito, virou silêncio. Ele controlava tudo: portas, agendas, contas, empregados, mas não controlava o próprio coração. Essa dor que ele ignorava, dia após dia, clamava por cura interior. Mas ele tapava essa necessidade com regras duras e paredes emocionais ainda mais duras. E cada vez que via o filho olhando para ele com aquele ar inocente, sem entender por que o pai sempre parecia alerta, Vicente percebia que algo estava errado, mas fingia que não. Era o início silencioso de uma transformação emocional, mas ainda faltava muito para ele enxergar isso. As câmeras espalhadas pela casa não eram tecnologia. Eram sintomas. Cada lente escondida representava uma cicatriz. Ele vigiava tudo e todos, esperando o próximo golpe, como se o mundo inteiro estivesse prestes a atacá-lo de novo. Sua vida tinha virado um território minado, onde qualquer passo parecia perigoso demais. E essa paranoia nasceu de um passado que ainda respirava atrás dele, cobrando respostas que ele nunca quis dar. Um passado que, sem ele saber, estava prestes a se conectar com outro passado, criando um destino entrelaçado que mudaria tudo. Seus traumas não vinham só de empregados problemáticos. Vinham da perda da esposa, do medo de não ser suficiente, da sensação de falhar como pai. Pedro sorria pouco, e Vicente achava que isso era culpa do mundo, quando na verdade era o reflexo da dor dele mesmo. Ele precisava de uma conexão verdadeira, alguém que o enxergasse sem pedir nada em troca. A verdade é que Vicente acreditava que sua vida já estava desenhada. Um homem rico, isolado e desconfiado, sem espaço para surpresas. Ele não imaginava que às vezes a vida derruba tudo no chão só para reconstruir de um jeito melhor. Às vezes a vida entrega uma redenção inesperada, disfarçada de rotina. E foi exatamente isso que aconteceu quando Camila entrou pela porta. Simples, humilde, iluminada de um jeito que incomodou Vicente de imediato. Porque quando a gente vive na guerra, qualquer sinal de paz parece ameaça. Ele não sabia, mas ali estava começando sua maior mudança de vida. Camila não trouxe perigo, trouxe uma promessa de família, mesmo que ele ainda não conseguisse acreditar nisso. Ele só veria isso depois, quando o primeiro segredo revelado surgisse, mudando completamente tudo o que ele pensava sobre confiança, passado e destino. A chegada de Camila naquela manhã mudou algo na casa de um jeito que Vicente não soube explicar. Ela entrou com aquele sorriso simples, quase tímido, mas tão verdadeiro que parecia deslocado dentro de um ambiente acostumado ao frio da desconfiança. Pedro, que quase nunca reagia a estranhos, abriu um sorriso largo ao vê-la, e isso já bastou para deixar Vicente em alerta. A confiança quebrada dele não permitia aceitar facilmente qualquer tipo de afeto espontâneo. Mas algo naquela mulher mexeu com a energia da casa, como se ela carregasse uma luz que atravessava paredes, lembranças e medos sem pedir licença.
Era o tipo de luz que provoca incômodo e esperança ao mesmo tempo, como se marcasse o início silencioso de um destino entrelaçado que ele ainda não entendia. Camila era uma pessoa que falava pouco, mas observava muito. Ela parecia notar coisas que ninguém enxergava, não com os olhos, mas com o coração. Percebia o silêncio pesado da casa, a tristeza impregnada nos objetos, a solidão que caminhava pelos corredores. E essa sensibilidade mexia fundo. Pedro se aproximava dela como se já a conhecesse, criando uma conexão verdadeira tão natural que Vicente sentia ciúme, culpa e surpresa ao mesmo tempo. Era como se ele estivesse assistindo seu filho viver momentos que ele próprio não sabia proporcionar. E, no fundo, aquilo era o início de uma transformação emocional que ele não podia mais evitar. Enquanto trabalhava, Camila cantarolava músicas simples, mas que enchiam o ambiente com uma leveza esquecida. Vicente, do escritório, ouvia e tentava ignorar, mas era impossível. Aquela voz, aquela calma, aquela presença, tudo isso desarmava as defesas dele sem esforço. Ele tentava achar algo errado, como sempre fazia, tentando proteger a casa de qualquer ameaça. Mas dessa vez, não havia ameaça alguma. Havia só uma paz que ele não lembrava como era. Isso o irritava, porque reabrir feridas dói, mas também cura. E a verdade é que Camila estava despertando nele a necessidade de uma cura interior que estava guardada há anos. Pedro ria, batia palminhas, olhava para ela como se tivesse encontrado um porto seguro. E cada risada do filho era uma facada emocional para Vicente, porque mostrava exatamente o que estava faltando nele. Por que ele reage assim com ela e não comigo? Ele se perguntava sem coragem de responder. Porque Camila não tinha medo de demonstrar carinho, não tinha medo de se aproximar, não tinha medo de amar. E Vicente tinha medo de tudo isso. A casa que antes era silenciosa, quase sufocante, começava a ganhar vida novamente. E isso assustava mais do que qualquer perigo real. Mas Vicente continuava desconfiado. Ele observava cada movimento, tentando descobrir qual era a intenção oculta daquela mulher. Só que quanto mais observava, menos encontrava motivos para suspeitar. Camila era genuína em tudo, no olhar, na voz, nas mãos que seguravam Pedro com cuidado, nas palavras simples que transmitiam afeto sem exagero. E isso ativava em Vicente um desconforto profundo, porque pessoas assim eram raras, pessoas assim mudavam tudo, pessoas assim eram o início de uma redenção inesperada que ele não estava preparado para aceitar. Camila tratava Pedro com um carinho que parecia vir de um lugar muito mais profundo do que apenas um trabalho. Ela olhava para ele como quem protege algo valioso, algo que representa mais do que um emprego, um amor que não tinha explicação ainda. Vicente começou a notar traços, gestos, olhares que pareciam carregar histórias escondidas. Era como se ela soubesse mais sobre aquela casa do que deveria, como se carregasse dentro de si algo que ligava sua vida à de Vicente. Essa sensação era o primeiro prenúncio de um segredo revelado prestes a emergir e que mudaria absolutamente tudo. A rotina começou a mudar de maneira quase mágica. A casa, antes tomada por silêncio e tensão, agora tinha sons de vida. Risos, brincadeiras, respiração leve. Vicente percebia isso mesmo tentando fingir que não. Ele tentava manter distância, mas algo nele se aproximava toda vez que Camila entrava em algum cômodo. Era como se sua alma estivesse reconhecendo algo que sua mente ainda negava. Como se aquela mulher carregasse uma resposta que ele procurava sem saber. E isso era o primeiro aviso de que sua vida estava prestes a seguir uma mudança de vida profunda. Mesmo sem admitir, Vicente começou a voltar seus olhos para Camila o tempo todo. Mas não para vigiar. Era necessidade emocional. Algo nela mexia com a parte mais vulnerável dele, aquela que ele achou que estava morta desde que perdeu a esposa. E por mais que tentasse resistir, aquela luz silenciosa o alcançava. Era impossível ignorar.
Camila não apenas limpava a casa, ela devolvia vida àquele lugar, e essa vida rebatia diretamente nas feridas dele, mostrando que ainda havia espaço para a reconstrução, mostrando que ainda existia uma promessa de família esperando para ser cumprida. Vicente não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que o universo estava movendo peças maiores do que ele. Algo profundo se aproximava. Algo que conectava passado, presente e futuro num único fio. Algo que explicaria cada gesto, cada olhar, cada aproximação. E o que ele ainda não sabia era que Camila carregava dentro dela a chave para essa história. Uma chave que revelaria o elo invisível que unia suas vidas muito antes daquele encontro. Um elo que abriria caminho para o próximo capítulo do seu destino entrelaçado. As primeiras gravações pareciam normais, e Vicente assistia a cada uma delas com a frieza de quem espera encontrar defeito, erro, falha ou intenção oculta. Ele assistia Camila passando pano no chão, arrumando a cozinha, cantando músicas simples e antigas, e Pedro sempre ali por perto, encantado, como se tivesse finalmente encontrado alguém capaz de traduzir o mundo para ele. Mas conforme Vicente avançava pelas imagens, algo nele balançava de um jeito estranho. Ele estava acostumado a observar funcionários procurando suspeitas, mas pela primeira vez encontrou humanidade, encontrou cuidado, encontrou algo que ele já não lembrava como era. Aquelas gravações, que deveriam reforçar sua desconfiança, começaram a desmontar seu interior devagar, abrindo espaço para uma transformação emocional que ele tentava evitar. Vicente prestava atenção em cada detalhe. O jeito como ela segurava o brinquedo de Pedro, como falava com ele como se fosse alguém importante, como celebrava até os movimentos mais simples do menino. Aquilo machucava, porque mostrava tudo o que ele nunca conseguiu oferecer. Era como se as câmeras estivessem revelando mais sobre ele do que sobre Camila. E enquanto observava, sentia um incômodo profundo, uma mistura de culpa e alívio. Culpa por perceber que outra pessoa estava preenchendo um espaço que deveria ser dele. Alívio por ver, pela primeira vez em meses, o filho sorrindo de verdade. E esse alívio, inesperado, parecia o primeiro passo de uma redenção inesperada, mesmo que Vicente ainda não conseguisse aceitar isso. Com o passar dos dias, Vicente começou a notar detalhes que antes ignoraria. Camila, sozinha na sala, falava coisas que ninguém mais ouviria, e eram palavras bonitas, suaves, quase terapêuticas. Ela dizia a Pedro que ele era forte, que era especial, que era amado. E essas palavras atravessavam Vicente como lâminas silenciosas, porque ele mesmo nunca tinha dito nada disso. Nem sabia como dizer. As gravações o obrigavam a encarar a realidade que ele evitava. Havia uma dor no filho que era reflexo direto da dor que ele carregava. E Camila parecia entender isso instintivamente, como se enxergasse feridas que ele nunca mostrou para ninguém. Isso criava uma conexão verdadeira que ele observava com espanto e, ao mesmo tempo, com desespero. Mas não era só isso. Havia momentos em que Camila, achando que ninguém a via, pegava objetos da casa e observava com uma nostalgia que não fazia sentido. Fotos antigas, peças de decoração guardadas, pequenas lembranças da família de Vicente que não deveriam significar nada para ela. E quando ela olhava para esses objetos, seus olhos ganhavam um brilho de saudade. Não era curiosidade comum, era sentimento. Como se cada peça contasse uma história que ela já conhecia. E isso deixava Vicente inquieto de um jeito novo. Não por medo, mas por algo que ele não sabia nomear. Era como se um segredo revelado estivesse prestes a explodir, mas ainda faltasse a peça final. Certa noite, enquanto revisitava as gravações, Vicente reparou em algo que o tirou do eixo. Camila estava no quarto de Pedro, organizando roupas, e de repente parou diante do berço. Ela encostou a mão no acolchoado, com uma delicadeza que parecia carregada de memória.
E então ela disse baixinho: "Você merece crescer cercado de amor, do amor que sua mãe desejou para você." Vicente travou. Aquela frase não fazia sentido. Como ela podia falar com tanta certeza sobre o que sua esposa desejava? Isso era mais do que empatia. Era conhecimento. Era familiaridade. Era como se Camila carregasse dentro dela uma promessa de família que ele não conhecia. A partir daí, algo mudou no olhar dele para as gravações. Vicente não buscava mais erros, buscava respostas. Cada gesto de Camila parecia ter raízes em um passado que ele não alcançava. Era como se ela estivesse conectada àquele lar muito antes de chegar. E enquanto observava, sentia novamente a dor antiga da perda, mas dessa vez acompanhada de uma centelha de cura interior, como se o universo estivesse tentando mostrar que nada tinha sido em vão, que havia um propósito por trás de tudo, que aquela mulher não estava ali por acaso. Em uma das gravações, Vicente a flagrou falando com Pedro como se estivesse conversando com um pedaço da própria história dela. Ela dizia: "Você vai crescer sabendo quem você é e quem veio antes de você." Vicente sentiu o chão abrir, porque aquilo era íntimo demais, era profundo demais. Era como se ela guardasse segredos que pertenciam à família dele, e não à dela. E esse desconforto era, ao mesmo tempo, assustador e fascinante. A vida estava empurrando Vicente para uma verdade que ele teria que enfrentar, gostasse ou não. Uma verdade que abriria portas trancadas há anos e que revelaria o real sentido daquele encontro. O sentido que guiava toda aquela mudança de vida. Quanto mais assistia, mais Vicente percebia que havia algo entre eles que ia além de trabalho. Não era romance, não era atração, era destino. Uma ligação construída muito antes daquela segunda-feira comum. Algo que conectava histórias, momentos, decisões e perdas de formas que ele não fazia ideia. Camila não era uma funcionária qualquer. Ela era parte de um caminho maior, tecido por mãos que ele já não podia alcançar. As mãos do pai, da mãe, da esposa, de tudo que o formou. Era o início da revelação de um destino entrelaçado que ele jamais imaginou. E enquanto as gravações continuavam, Vicente sentia que o próximo passo seria inevitável. Descobrir como aquela mulher simples e silenciosa carregava tanto do passado dele dentro do coração dela. Algo estava prestes a vir à tona, e isso mudaria absolutamente tudo. A inquietação de Vicente com Camila cresceu até se tornar impossível de controlar. Ele não sabia exatamente o que procurava, mas sabia que havia algo nela que ultrapassava qualquer explicação lógica. Era como se cada gesto dela carregasse um eco de memórias que pertenciam à sua própria família, e isso o consumia por dentro. Foi nesse estado de confusão que, numa tarde silenciosa, ele mexeu na bolsa dela, mesmo sabendo que estava cruzando um limite moral. A curiosidade misturada com medo era mais forte, e ali, entre documentos simples, ele encontrou algo que paralisou seu corpo inteiro. Um medalhão de prata antigo, exatamente igual ao que o pai dele usava décadas atrás. Quando abriu o medalhão, sentiu o ar escapar do peito. Dentro estava a foto de seu pai, abraçado a uma mulher que Vicente não reconhecia. Uma imagem carregada de afeto, quase familiar, mas ao mesmo tempo completamente misteriosa. Aquele objeto era mais do que uma lembrança. Era um pedaço de passado escondido, um segredo revelado que nunca deveria parar nas mãos de alguém de fora. Por um instante, Vicente achou que tudo era coincidência, mas seu coração sabia que não era. Nada naquela mulher era aleatório. Nada naquele sorriso era simples. Nada naquele medalhão estava ali por acaso. Segurando o objeto, Vicente sentiu a mesma dor que sentia quando pensava no pai. Uma mistura de saudade, admiração e culpa. Era impossível que Camila tivesse aquilo sem motivo. E esse motivo, por mais que ele tentasse evitar, o perseguia como um fantasma. Ele assistiu novamente às gravações, dessa vez com outros olhos.
Reparou nos gestos pequenos, nas reações discretas, nas expressões sentimentais que ela demonstrava quando ninguém estava vendo. Camila parecia carregar um pedaço da história da família Almeida dentro dela, como se guardasse uma promessa de família que ele desconhecia profundamente. O medalhão virou a chave para um sentimento ainda maior: medo. Não o medo de ser enganado, mas o medo de finalmente descobrir uma verdade que poderia desmontar as últimas defesas que ele ainda tinha. A confiança quebrada de Vicente começou a tremer, não por ameaça, mas por reconhecimento. Era como se o passado estivesse se aproximando em passos lentos, pedindo para ser encarado. Ele sentiu o peso de memórias antigas caindo sobre ele como neve silenciosa. Ao olhar para o medalhão mais uma vez, percebeu que aquele objeto carregava mais significado do que toda sua fortuna. Enquanto caminhava pela casa segurando o medalhão, Vicente teve a estranha sensação de que estava sendo observado, não por alguém vivo, mas pelas memórias da própria família. Era como se seu pai estivesse ali, presente nas paredes, nos móveis, no ar, como se as peças da vida dele estivessem finalmente se encaixando. E no fundo, ele sabia que o caminho que estava prestes a seguir não teria volta. Era o início de uma transformação emocional que ele não pediu, mas que a vida insistia em oferecer. O mais curioso é que naquele momento, Vicente não sentia raiva de Camila. Sentia algo mais profundo, inquietação e esperança misturadas. Uma parte dele sussurrava que aquela mulher não estava ali para feri-lo, mas para completar algo que começou muito antes de ele nascer. O medalhão, com aquela foto envelhecida, parecia um convite silencioso para enfrentar histórias enterradas. Era a primeira peça concreta de um quebra-cabeça que vinha sendo montado desde a infância dele. Um quebra-cabeça que envolvia gratidão, segredos antigos e talvez até um tipo inesperado de redenção inesperada. Vicente se lembra de quando era criança e via o pai conversando com funcionários com uma delicadeza rara. Lembrava da generosidade dele, do jeito humano de tratar cada pessoa, como se todos fossem importantes. E quando olhou novamente para a foto dentro do medalhão, percebeu que aquele abraço entre seu pai e aquela mulher tinha mais significado do que ele imaginava. Era um abraço carregado de humanidade, talvez até de dívida emocional. Talvez de algo que conectava o passado ao presente de forma inevitável. Enquanto segurava o medalhão, Vicente entendeu que aquela não era apenas uma descoberta, era um chamado para olhar sua história com outros olhos, para entender que sua visão de mundo, distorcida pela dor, precisava ser reconstruída. Ele respirou fundo, sentiu o peso do objeto e percebeu que aquilo não era um final. Era um começo, um portal emocional que estava prestes a revelar não apenas quem Camila era, mas quem ele próprio precisava se tornar. E foi nesse instante, com o medalhão quente em suas mãos, que Vicente soube. Precisava confrontá-la, precisava ouvir da boca dela a razão de tudo aquilo. Porque aquele objeto era mais do que uma foto antiga. Era a porta aberta para o próximo capítulo do seu destino entrelaçado, trazendo à superfície verdades que ele nunca esperou enfrentar. Quando Vicente finalmente chamou Camila para conversar, o ar parecia pesar diferente. A casa inteira parecia suspensa, como se segurasse a respiração esperando a verdade sair. Ele colocou o medalhão sobre a mesa sem dizer nada, e o silêncio que se formou entre os dois foi quase palpável. Camila olhou para o objeto como quem reencontra um pedaço da alma que tinha sido arrancado há anos. Seus olhos marejaram e Vicente percebeu que aquela não seria uma conversa comum. Aquilo era o início real de um segredo revelado, um que tinha raízes muito mais profundas do que ele imaginava. Quando ela finalmente falou, sua voz tremeu como quem carrega histórias que o mundo nunca entendeu. Camila contou que sua mãe, Teresa Santos, havia trabalhado naquela casa quando ela era criança. Uma mulher simples, forte, mas marcada pela vida dura.
Ela descreveu com detalhes como seu pai, Joaquim Almeida, tratava a mãe dela com respeito, algo raro naquela época. Falou das cestas de Natal, das conversas gentis, do pagamento extra que ajudou sua família a não passar fome. Vicente ouviu tudo como quem revê o próprio passado sendo contado por outra pessoa. Era difícil acreditar que aquela história, tão íntima e tão carregada de humanidade, havia ficado escondida por tantos anos. E, naquela hora, a confiança quebrada de Vicente começou a receber seus primeiros fios de costura emocional. Teresa, a mãe de Camila, havia adoecido. Era algo sério, urgente, que exigia cirurgia. E quando tudo parecia perdido, Joaquim, o pai de Vicente, pagou o procedimento, acompanhou o caso, garantiu que ela recebesse o melhor atendimento possível. Isso não era apenas bondade, era um gesto de humanidade que marcaria gerações. Camila descreveu tudo com emoção, como quem revive a gratidão que cresceu junto com ela. E foi nesse momento que Vicente entendeu. Camila não era uma estranha. Ela era parte de um legado que o pai dele tinha deixado no mundo. Uma parte viva da promessa de família que Joaquim havia plantado sem jamais imaginar onde ela chegaria. Mas a revelação mais dolorosa ainda estava por vir. Camila contou sobre o dia em que, anos depois, trabalhando como auxiliar de enfermagem, viu a esposa de Vicente chegar em estado crítico. Ela descreveu com detalhes como Susana lutou para sobreviver, como apertou sua mão com força, como implorou para que alguém cuidasse de Pedro caso ela não voltasse. As palavras dela ecoaram na mente de Vicente como um raio que rasga o céu. "Se eu não voltar, cuide do meu bebê." Camila lembrou desse momento com lágrimas caindo sem controle, como se estivesse revivendo cada segundo daquele pedido. Era impossível não sentir o impacto daquela cena. Vicente sentiu o mundo desabar ao imaginar sua esposa, fraca, vulnerável, entregando o futuro do próprio filho nas mãos de uma desconhecida. Ou talvez não tão desconhecida assim. Porque naquele hospital, quando Susana ouviu o sobrenome de Camila, algo brilhou nos olhos dela. Era como se reconhecesse a história que o marido nunca contou, ou como se percebesse que aquele encontro carregava um significado maior do que ambas entendiam. Naquele instante, Vicente entendeu que Camila não estava na vida dele por acaso. Ela era parte de um ciclo emocional maior, um ciclo que juntava o passado da família dele ao presente de Pedro, criando um destino entrelaçado que nenhum dos dois poderia evitar. A verdade continuou vindo como onda forte. Camila revelou que quando Susana faleceu, ela carregou consigo o peso de uma promessa que não conseguia abandonar. Não era só um pedido, era um chamado. Ela se sentiu obrigada, no mais profundo sentido da palavra, a encontrar uma forma de cumprir aquilo. E a vida, sempre misteriosa, criou o caminho perfeito quando ela perdeu o emprego e viu a vaga na casa dos Almeida. Foi nesse instante que ela entendeu. O universo estava dizendo que era hora de honrar não apenas a promessa feita à esposa de Vicente, mas também toda a bondade que o pai dele havia entregado à sua mãe. Era uma corrente invisível de gratidão e amor, atravessando décadas. Vicente escutava tudo sem conseguir respirar direito. Era como se cada palavra desmontasse uma parte da armadura que ele carregava desde a morte da esposa. Ele percebeu que tinha julgado Camila com os olhos do trauma, não da verdade. E essa percepção trouxe uma dor profunda, mas também uma paz inesperada. Pela primeira vez, ele sentiu que a vida estava lhe oferecendo algo que não era perda, era reparação. Era início de cura interior. Era a chance de reconstruir não apenas sua relação com Pedro, mas sua relação consigo mesmo. E isso mexeu nele mais do que qualquer gesto anterior. Camila terminou dizendo que nunca quis enganar ninguém, que nunca quis causar confusão. Ela só queria cumprir o que tinha prometido a duas pessoas que carregava no coração. Vicente a olhou e viu nela algo que nunca tinha enxergado antes. Verdade. Uma verdade pura, pesada e bonita ao mesmo tempo.
Aquele momento se tornou, sem que ele percebesse, um portal emocional. Era impossível sair dali sendo o mesmo homem. A vida estava lhe entregando uma segunda chance, uma redenção inesperada que ele jamais imaginou receber. E quando ele finalmente deixou o medalhão nas mãos de Camila, sentiu como se estivesse entregando de volta uma parte do passado que precisava ser reconhecida, uma parte que completava o quebra-cabeça da história da família dele. E foi ali, no silêncio carregado de significado, que Vicente entendeu. Aquela revelação não era o fim, era o começo de algo maior. Algo que o levaria diretamente para o próximo passo. Um passo que transformaria completamente sua visão de família, confiança e amor. Quando Vicente se levantou diante de Camila naquela noite, algo nele já havia mudado. Não era apenas um homem desconfiado confrontando uma empregada. Era um pai, um viúvo, um filho, tentando juntar os pedaços da própria história para entender onde tudo tinha começado a doer. A casa parecia observar a cena, silenciosa, pesada, como se soubesse que aquele momento seria decisivo para todos. Vicente respirou fundo antes de falar, mas a voz saiu quebrada, mostrando que não era raiva, era fragilidade. Ele perguntou quem ela era de verdade. Por que conhecia tanto a família? Por que parecia se encaixar tão perfeitamente em lugares que estavam vazios havia anos? E enquanto falava, sua confiança quebrada se revelava inteira, exposta, sem proteção pela primeira vez desde a morte de Susana. Camila, por sua vez, permaneceu firme, mas seus olhos diziam tudo: medo, dor, respeito, memória. Ela explicou que nunca teve intenção de entrar na vida dele como um segredo, mas a vida tinha guiado seus passos com força demais para que ela conseguisse negar. E ali, diante de Vicente, ela falou de forma que desmontou qualquer resistência. Disse que reconhecia dores nele que a mãe dela também carregou. Disse que entendia a solidão dele porque viu muitas vezes a própria mãe segurando o mundo nas costas. E naquele instante, Vicente sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não estava sendo atacado, estava sendo visto. Aquilo soava como o início de uma cura interior que ele jamais esperou viver. A revelação veio como avalanche. Camila contou que antes de morrer, sua mãe falava muito do pai de Vicente. Falava da generosidade dele, da forma como tratava os funcionários, da maneira como enchia a casa com humanidade, e disse que, no último dia de vida, Teresa, já fraca, segurou a mão de Camila e pediu para ela nunca esquecer o que Joaquim fez por elas. Era uma ordem de gratidão, um legado que atravessava gerações. E naquele instante, Vicente entendeu que aquele encontro não era coincidência. Era uma promessa de família surgindo do passado, voltando para o lugar onde começou. O mais chocante foi quando Camila contou que Susana, nos instantes finais, segurou sua mão no hospital e pediu que cuidasse de Pedro se algo desse errado. Vicente sentiu o peito desmoronar ao imaginar a esposa confiando o futuro do próprio filho a uma mulher que carregava a história da família dele dentro do coração. Era mais do que um pedido, era confiança divina, era o fio invisível que amarrava tudo. Aquele pedido, vindo de duas mulheres importantes, Teresa e Susana, transformava Camila em ponte entre vidas, épocas, dores e esperanças. Era impossível ignorar a força daquele momento. Vicente entendeu que estava diante de um destino entrelaçado que a vida havia planejado muito antes dele entender qualquer coisa. Quando Camila parou de falar, Vicente sentiu uma onda de emoções que o desmontou por dentro. Ele percebeu que tinha tratado a única pessoa que estava ali por amor e promessa como ameaça. Instalar câmeras, vasculhar bolsa, desconfiar de tudo. Cada gesto dele parecia pequeno diante da grandiosidade do que ela carregava. Ele sentiu vergonha, dor, arrependimento, mas também alívio, porque finalmente entendia. E naquele alívio nasceu algo que ele jamais imaginou sentir de novo. A chance de recomeçar.
uma redenção inesperada, oferecida pela vida através da mulher que ele menos esperou. Vicente pediu perdão, não um pedido formal, frio, mas um pedido sincero, cru, cheio de lágrimas que ele nunca deixou cair na frente de ninguém. Camila ouviu tudo com respeito, sem humilhar, sem cobrar, sem provocar. Ela sabia que aquele homem, por trás de toda a dureza, só era alguém tentando sobreviver à dor. E foi nesse encontro vulnerável que os dois criaram uma conexão verdadeira, não baseada em sangue, nem em romance, nem em necessidade profissional, mas baseada em história, em legado, em humanidade, em tudo que ambos perderam e que, de repente, começava a se reconstruir. A partir daquele momento, Vicente enxergou Camila não como funcionária, mas como parte essencial do que Pedro precisava, mas também como algo que ele próprio precisava. Alguém que lembrava quem ele era antes do mundo o quebrar. Alguém que segurava a chave para entender seu passado. Alguém que carregava a força das mulheres que moldaram sua vida, mesmo aquelas que ele perdeu. Era impossível não sentir que aquela revelação havia virado tudo de cabeça para baixo de uma forma definitiva. E quando ele tomou a decisão que viria a seguir, a decisão de mudar tudo, sentiu que estava, pela primeira vez em muito tempo, honrando seu pai, sua esposa e sua própria história. Era o nascimento real de uma mudança de vida que caminhava lado a lado com a verdade que finalmente veio à tona. Agora, o próximo passo seria transformar essa revelação em algo vivo, concreto, permanente. A história estava prestes a entrar em um novo capítulo. O capítulo onde Vicente deixaria de ser prisioneiro da dor e começaria sua reconstrução. E essa reconstrução começaria por reconhecer aquilo que a vida colocou diante dele sem pedir permissão. Depois do confronto, algo dentro da casa dos Almeida mudou de forma definitiva. Não era apenas Vicente que parecia diferente. Era Pedro, era o ar, era o som dos passos pelos corredores. A dor antiga que preenchia o ambiente parecia finalmente perder força, como se alguém tivesse aberto uma janela depois de anos de escuridão. Vicente acordou no dia seguinte, sentindo o corpo leve pela primeira vez desde a morte de Susana. Ele caminhou pela casa observando detalhes que antes ignorava, como a forma suave com que Camila dobrava a coberta do berço, ou a segurança com que segurava Pedro no colo, ou o brilho discreto que ela carregava ao andar. Era como se, depois da verdade vir à tona, tudo fizesse sentido, como se aquele fosse o lugar dela desde o começo. Uma peça encaixada no coração de uma família que lutava para existir. Vicente retirou todas as câmeras naquele mesmo dia. Não por obrigação, mas por necessidade emocional. Aqueles aparelhos, que antes eram símbolo de vigilância e medo, agora representavam a antiga confiança quebrada que ele estava disposto a abandonar. Enquanto removia cada lente escondida, sentia como se arrancasse um pedaço do próprio passado, o pedaço que o mantinha preso, endurecido, distante do filho. A cada objeto retirado, um peso também saía de seus ombros. Era a primeira ação concreta de sua transformação emocional, a primeira atitude que mostrava ao universo que ele estava pronto para reconstruir a própria vida com mais verdade e menos proteção. Com o tempo, Pedro começou a dar passos mais firmes. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. O menino que antes quase não sorria, agora ria alto, corria pela sala, chamava Camila com alegria genuína. E Vicente, observando isso, sentia um aperto no peito, não de ciúme, mas de gratidão. Ele finalmente entendia que Camila não tinha roubado o espaço dele. Ela tinha preenchido o vazio que ele não conseguia. O que Pedro recebia dela não diminuía o amor do pai, ampliava. Era o tipo de cuidado que sua esposa teria implorado para que ele aceitasse. Um tipo de amor que honrava não apenas o presente, mas também o passado. Uma verdadeira cura interior se construindo em silêncio. Vicente começou a se aproximar mais de Pedro também. Com cuidado, com medo, com insegurança, mas com vontade.
Ele aprendeu a trocar fraldas sem desespero, a brincar sem achar que estava fazendo errado, a segurar o filho com segurança. Coisas simples, mas que para ele eram enormes. E Camila, sempre presente, observava tudo com um carinho que não sufocava, mas apoiava. Ela sabia quando ajudar e quando dar espaço, quando orientar e quando apenas sorrir. Era uma parceria emocional invisível, uma espécie de pacto silencioso entre duas almas que tinham se encontrado no momento certo. Era uma conexão verdadeira, daquelas que não precisam de explicação. Com o passar dos meses, a casa foi ganhando vida. Vicente reduziu as horas no escritório. Passou a almoçar com Pedro, a caminhar com ele pelo jardim, a ouvir as risadas que ecoavam pelos corredores. E Camila, ao invés de ser apenas uma funcionária, se tornou algo que a própria casa parecia reconhecer: família. Ela ganhou um quarto melhor, ganhou direitos que nunca pediria, recebeu um reconhecimento que nunca imaginou. Mas o mais importante não foi nada disso. Foi o lugar que ela ganhou no coração de Vicente e Pedro. Ela se tornou a ponte que unia o que estava despedaçado, a prova viva de que a vida sempre envia a pessoa certa na hora certa, mesmo que a gente não perceba de imediato. Foi Vicente quem tomou a decisão mais simbólica de todas. Ele mandou emoldurar o medalhão e colocou na sala, ao lado da foto do pai, da mãe de Camila e de Susana. 4 vidas conectadas por escolhas, bondades, dores e destinos. Era uma homenagem silenciosa, mas poderosa. A história que uniu 2 famílias de maneira tão inesperada. Aquela moldura não era apenas decoração. Era o símbolo máximo de um destino entrelaçado, da forma como vidas aparentemente distantes podem se conectar e transformar tudo ao redor. Para Vicente, era o lembrete diário de que nem todos os laços são de sangue, mas todos os laços verdadeiros são de alma. Com o tempo, Camila se tornou oficialmente a tia Camila. Não como título profissional, mas como reconhecimento emocional. Pedro corria pela casa gritando seu nome com uma alegria que iluminava tudo. Vicente, observando a cena, entendia que estava testemunhando sua própria redenção inesperada. Ele, que tinha perdido tanto, agora ganhava mais do que imaginou. Uma família reconstruída não pelo passado perfeito, mas pelo presente honesto. Uma segunda chance de amar melhor, de confiar melhor, de viver melhor. E foi nesse novo ciclo que Vicente finalmente percebeu: confiança não se compra, família não se escolhe e amor verdadeiro não se força. Ele entendeu que algumas pessoas aparecem na nossa vida com missão e que Camila não estava ali para substituir ninguém. Estava ali para cumprir aquilo que 2 mulheres, em momentos diferentes da história, tinham pedido a ela. Uma promessa cumprida com coragem, lealdade e verdade. Uma promessa que mudou não apenas a vida dela ou de Pedro, mas a dele também. A reconstrução estava completa, mas não finalizada, porque família não tem ponto final. Família continua, cresce, transforma, se adapta, e naquele lar onde antes reinava silêncio e medo, agora havia riso, música, histórias e esperança. Vicente sabia que a jornada estava longe de acabar. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele estava pronto para continuar. No fim de toda essa jornada, Vicente percebeu algo que mudou tudo dentro dele. A vida nunca havia tirado tudo dele. Ela só estava esperando que ele aprendesse a enxergar o que realmente importava. A dor que antes parecia permanente começou a perder a força diante da nova rotina que se formava naquela casa. Não era perfeição. Não era conto de fadas, mas era verdade. Era real. Era a prova viva de que a confiança quebrada pode ser remendada quando encontra mãos dispostas a segurar, sustentar e reconstruir. E naquele lar antes silencioso, agora cheio de riso e passos pequenos, ele descobriu que as melhores histórias nascem justamente dos pedaços que pensamos que nunca iriam se encaixar de novo.
Vicente olhava para Pedro correndo pela sala e para Camila, sorrindo ao fundo, e sentia algo diferente pulsando dentro do peito. Um reconhecimento silencioso de que a vida lhe entregou uma segunda chance sem que ele precisasse pedir. Uma chance de ser um pai melhor, um homem melhor, uma alma mais leve. Aquilo era mais do que gratidão. Era uma verdadeira redenção inesperada. O tipo de cura que não vem da fortuna, mas do afeto que chega de mansinho, sem barulho, só verdade. Ele finalmente entendeu que família não é definida por papéis, sobrenomes ou sangue, mas pelos laços invisíveis que conectam histórias que estavam destinadas a se cruzar. E enquanto observava tudo isso, Vicente sentiu que o passado finalmente encontrava seu lugar. Nada mais precisava ser escondido, nada mais precisava ser temido. O segredo revelado havia limpado o caminho para que o futuro pudesse crescer sem sombras. A promessa feita por Teresa, o pedido desesperado de Susana, o legado de bondade de Joaquim, tudo estava cumprido. Tudo fazia sentido. Era como se gerações inteiras tivessem trabalhado silenciosamente para que aquele momento existisse. E esse entendimento trouxe a ele uma das maiores dádivas da vida: paz. No fundo, Vicente sabia que essa história não era sobre perda, mas sobre reconstrução. Era sobre permitir que alguém entrasse, mesmo quando o medo gritava o contrário. Era sobre entender que, às vezes, a vida tira algo não por crueldade, mas para abrir espaço para alguém que vem cumprir uma missão maior. Era sobre aceitar que a transformação emocional não acontece quando a gente quer. Acontece quando estamos prontos mesmo sem perceber. E ele estava pronto. Pela primeira vez em muito tempo, estava verdadeiramente pronto. Agora, olhando para você que ouviu essa história até aqui, Vicente deixaria uma pergunta que também mudou a forma como ele enxerga o mundo. Quantas vezes você já empurrou para longe pessoas que vieram para curar feridas que você nunca conseguiu tocar sozinho? Quantas vezes você confundiu proteção com isolamento? Quantas vezes você fechou as portas para aquilo que poderia devolver sentido à sua vida? Talvez seja hora de olhar ao redor com mais calma. Talvez seja hora de reconhecer quem a vida colocou no seu caminho. Não por acaso, mas por destino entrelaçado. E antes de você ir embora, lembre-se, toda história tem um ponto de virada. Às vezes, esse ponto vem em forma de dor. Outras vezes, vem em forma de alguém que parece pequeno, simples, normal, até que você percebe que essa pessoa carregava exatamente a força que você precisava para continuar. Por isso, se essa história mexeu com você, se fez você repensar suas próprias relações, seus medos e suas segundas chances, então se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa acreditar que ainda existe cura interior, conexão verdadeira e amor suficiente para reconstruir o que a vida quebrou. Porque no final, todo ser humano merece ser encontrado antes de desistir de si mesmo.